Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos seguir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir lá no Spotify e também nos seguir no nosso perfil do Instagram Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a pediatra, a doutora Janaira Fernandes. Tudo bom, doutora? Tudo bom. Tudo bem, graças a Deus. Vamos conversar hoje sobre alergia alimentar, não é isso, doutora? Sim. Então, primeiro de tudo, eu gosto de agradecer a sua participação aqui com a gente. Vamos conversar aqui, tentar esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto que, para os pais, né? E crianças e adolescentes. E os adultos também. E os idosos também. Todos, né? Todos é realmente de extrema importância. Você estava falando um pouquinho antes aqui da gente iniciar que você é pediatra, mas também tem uma especialização em alergia e imunologia. Alergia e imunologia, né? E como você é pediatra, então você tem um atendimento ali com crianças e adolescentes. Sim. Mas a alergia ela está em todos os locais. Né, sim, e a alergia alimentar, ela meio que mudou um pouquinho de visão. Antes a gente achava que só quem tinha alergia alimentar basicamente eram as crianças, e a gente tinha meio que aqueles alimentos que eram vilões, né? E acho que o mundo tem mudado, o impacto, eu acho, aí desse ambiente novo que a gente está vivendo, um ambiente muito mais moderno, muito mais industrializado. Talvez isso seja responsável por a gente ter uma mudança, assim, de paradigma dentro da alergia alimentar. Que a gente tem visto hoje são alérgenos novos, que a gente chama, ou seja, novos vilões, não são mais aqueles antigos só que a gente conhecia. E nos adultos também, que era uma coisa que não era tão comum. Todo mundo já escutou falar da alergia ao velho camarão. O camarão, né? sim. E era por aí que morriam as alergias nos adultos. Não tinha muito mais do que isso. E hoje a gente também tem visto alergias novas, alergias a alimentos que antes não eram comuns em adultos, a gente já passa a ter isso como uma queixa, né? Então eu acho que a alergia alimentar hoje ela tá aí não como mais uma doença da infância, mas uma doença do indivíduo, do ser humano como um todo. Ela quebrou barreiras, né? Eu acho que várias doenças crônicas, elas têm mudado aí um pouquinho, e eu acho que tem tudo a ver com o estilo de vida, com a qualidade de vida que a gente tem hoje. Que eu acho que deve estar mudando bastante. É engraçado. Sim. Porque, assim, realmente, quando você fala de alergia, você relaciona a alergia alimentar, né? Você tirando os crustáceos, né? Assim, camarão e tudo mais, mas para a infância, inclusive na infância, até mesmo quando o bebê ele vai ser colocado, não me corrija, por favor, se eu estiver falando alguma bobagem aqui. Mas quando o bebê vai ser colocado à exposição de alimentos, né, saindo ali do leite materno ou da fórmula e começa a se alimentar, que é mais ou menos ali pelos 6 meses. Introdução alimentar. A introdução alimentar, exatamente. Vão fazendo testes, não é isso? É assim? A gente não chama teste, a gente vai introduzindo, a gente vai apresentando o bebê para os alimentos, né? Sim. E a gente vai esperando que o organismo dele comece a ter uma boa relação com o alimento. Vai tendo o que a gente chama da tolerância imunológica. Perfeito. Isso é o perfeito, isso é o ideal, isso é o que a gente espera. E é o que a gente sempre viu na maior parte das crianças. Você vai lá, você começa com as frutinhas, aí depois você vai para a parte dos legumes, as proteínas, carne e frango. O bebê que está em aleitamento materno exclusivo, em algum momento, você vai passar também para proteínas, outras proteínas animais, né? Ovo, o queijo, iogurte, a própria fórmula para complementar quando é necessário. E até então, isso não é para ser trauma para ninguém, né? É para ir tranquilo, é para acontecer conforme a gente considera uma puericultura saudável. Só que muitas vezes os pais se deparam com situações bem, eu diria, estressantes, porque você acaba sendo pego de surpresa quando você não está esperando aquele determinado tipo de reação, e o seu bebê, por exemplo, vai provar um ovo pela primeira vez e ele tem uma urticária, que é ficar todo empolado, ou ele começa a vomitar, ou ele começa a ter tosse, ou ele começa a cansar, ou ele começa a ter um quadro de dor abdominal, fica irritado, choroso. E aí é onde vem a possibilidade daquele alimento não estar sendo bem tolerado pelo bebê. O que está acontecendo? E aí onde entra a suspeita de que pode ser uma alergia alimentar, e aí para a gente considerar o alimento como um vilão, você precisa, primeiro, ter o que a gente chama de reprodutibilidade. Então, pode acontecer do primeiro alimento que você dá para o bebê é um ovo que está meio passado.
Acontece estragado, isso, né? E às vezes, ou ele foi um ovo que não foi adequadamente cozido, às vezes tem uma contaminação por uma bactéria, alguma coisa assim, e o bebê vai lá e dá uma vomitada ou tem uma diarreia. E aí a gente já quer Isso não condenar quer o dizer ovo. que é uma alergia alimentar. Aham. Então, é lógico que levanta a gente chama muito suspeita. uma bandeira vermelha, né? Um red flag que a gente fala. É um sinal de alerta, mas não quer dizer que é uma alergia. Para que isso seja uma alergia, ele tem que ter o que a gente chama de reprodutibilidade. Todas as vezes que o indivíduo, né, no caso a gente está falando de um bebê, Sim. que ele tem contato com aquele mesmo alimento, ele tem que ter sintomas semelhantes ou mais intensos do que na vez anterior. Se isso acontece mais do maior ou igual a 2 vezes, opa, eu tenho reprodutibilidade. Então, realmente eu posso estar diante de uma alergia alimentar, e aí eu preciso ir atrás de investigar e avaliar. Aí é onde entra, assim, eu gosto muito de alergia. Eu acho que a medicina como um todo, a gente não é só médico, a gente é um pouco Sherlock Holmes, a gente vai meio Investigar atrás ali, né? das pistas, porque assim, apesar de hoje a gente ter muito exame disponível, a gente está numa era muito moderna, você tem exame os mais sofisticados possíveis. Então, você tem AI, você tem inteligência artificial que está entrando, que consegue fazer um monte de investigações, mas eu acho que é o diferencial ainda do profissional humano é que ele consegue ter toda uma linha de baseado só, não é na evidência. É lógico que você precisa de uma evidência científica, mas existe um negócio que chama o feeling. Você vai atrás, muitas vezes, o que o paciente ou o que a família te fala, às vezes é o jeito que ele interpretou. Não necessariamente ele está te dando a informação mais fidedigna. Entendi. Então, às vezes, você vai sentindo ali e você vai começando a pegar o fio da meada e você vai fazendo umas perguntas. Eu vou te dar um exemplo, essa história do ovo, né? Que a mãe deu o ovo e a criança vomitou. E aí você vai e fala, quanto tempo depois que ele comeu esse ovo? Ah, não, doutora, foi tipo umas 2 horas. Quantas vezes ele vomitou? Ah, não, ele vomitou uma vez. E como é que ele ficou o restante do dia? Ah, doutora, ele vomitou essa vez e ficou ótimo. O apetite estava bom, não teve diarreia, não vomitou mais, não teve urticária, não teve mais nada. O tempo foi 2 horas depois do contato com o alimento. Então, a gente sabe que as alergias mais típicas envolvem um anticorpo chamado IgE. E a característica da IgE é rapidez de sintoma. Em até 1 hora depois que você teve contato com o alimento, o sintoma aparece. E, em geral, é muito rápido. Quanto mais grave a reação, mais rápido ela aparece. Então, a anafilaxia, que é a reação mais grave, que pode, inclusive, levar a risco de vida, às vezes, em 5 minutos que você ingeriu o alimento, você já começa a ter sintoma. Então, quando você começa a conversar com a mãe, foi 2 horas depois, foi um vômito isolado, não teve mais nada, não precisou ir para emergência, não tomou antialérgico e resolveu, a gente começa. Pouca chance de ser uma alergia alimentar. Então, esse bebê merece ter contato novamente. E a gente reexpor e avaliar se realmente isso aí é o vilão ou não. Então só puxar um pouquinho, doutor, o microfone. Então, não necessariamente uma reação isolada ali depois da ingestão de um alimento em um bebê significa que ele ele é alérgico a... Até porque, acredito eu, não sei, vai me corrigindo aí, por favor, se eu estiver errado. Mas eu acho que o corpo ele vai criando anticorpos, né? E vai criando uma resistência àquilo que ele não conhecia. Então, ele pode, por exemplo, no caso que você deu aí do ovo, se for um ovo que não está muito bem passado, que não está fresco, pode ter alguma reação, não necessariamente o corpo reagiu de uma forma negativa, mas ele pode no próximo ele já está habituado a isso, ou não. Na verdade é assim, nem toda reação ao alimento é alergia. Você pode ter uma reação ao alimento por um mecanismo que não envolve o sistema imunológico. Para eu dizer que é alergia, ele tem que ser um alimento que ele é reconhecido pelo sistema imunológico como algo estranho. E uma vez que ele foi considerado um vilão, um estranho, todas as vezes que eu tenho um contato, ele vai tender a destruir esse estímulo. Ele vai montar uma resposta inflamatória. Então, a alergia ela tem uma característica, que é reprodutibilidade, que eu já tinha falado. Sim. Todas as reações, elas tendem a repetir mais ou menos o mesmo padrão, às vezes com intensidade diferente, porque depende da quantidade de alimento que ele ingeriu. Mas tem de ter a reprodutibilidade. Sempre que ele
provar aquele alimento, ele vai ter reação. Mas aí ainda entra um pouquinho mais de dificuldade na jogada. Porque, por exemplo, a gente tem, às vezes, um paciente que ele não tem alergia propriamente dita, mas ele tem uma dificuldade na digestão daquele alimento. Porque, assim, o alérgico, ele não tem problema na digestão, ele digere. O problema é quando essa proteína ela é absorvida. É aí onde ela monta a resposta. Onde ele vai fazer a resposta inflamatória e você vai ter o sintoma. Mas, por exemplo, existe uma coisa muito comum, os pais e a população como um todo confundem muito alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. São duas coisas diferentes. Quando a gente, que é profissional da especialidade, escuta assim, meu filho tem alergia à lactose, a gente se coça inteiro. Fica com alergia. Eu tenho urticária de escutar. Porque, na verdade, quem fala isso provavelmente não conhece, não é um profissional da área especificamente. O que a gente conhece? A lactose, ela é um açúcar. E a proteína do leite, como o próprio nome está dizendo, é uma proteína. Estruturalmente, bioquimicamente, são diferentes. Então, um carboidrato, que é o caso da lactose, o carboidrato isoladamente, ele não é capaz de ativar o sistema imunológico. Então, eu não consigo ter alergia a um carboidrato. Só se esse carboidrato se conjugar a uma proteína. Eu sei que eu estou falando difícil. Sim. Não, mas na verdade, é assim, a alergia é como se a gente tivesse uma chave e uma fechadura. Então, assim, eu tenho a chave, que é o alérgeno. E eu tenho uma fechadura, que é o sistema imunológico. Para essa chave e essa fechadura se conectarem e eu conseguir girar a chave da alergia, precisa ter um encaixe perfeito. Então, o carboidrato, ele não encaixa. Entendeu? Entendi. Ele não dá match no sistema imunológico. Ele é uma chave que não entra na fechadura. Ele não tem reconhecimento. Ele só se ele tivesse conjugado com a proteína. É como se a proteína que tivesse a capacidade de ser reconhecida na fechadura. Entendeu? Perfeito. Então, se eu não tenho uma proteína associada, se eu tenho só a lactose, eu não posso dizer que o paciente tem alergia à lactose. Ele só pode ter alergia a uma proteína ou a uma glicoproteína, que é uma proteína conjugada com carboidrato. Que aí é a proteína, na realidade, do leite de vaca. É diferente. Aí você tem, por exemplo, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, caseína. Essas são as proteínas do leite. A lactose é o açúcar do leite. Mas o que acontece? Às vezes os sintomas são parecidos, porque o paciente toma o leite e ele tem dor de barriga, diarreia, às vezes ele tem vômito, ele fica cheio de gases, ele fica flatulando, que a gente chama soltando, eliminando gases. Parece muito E a alergia também pode dar isso. Aí você diz assim, e como é que você sabe o que é uma e o que é a outra? Então, primeiro é a história. Então, às vezes é um paciente que chega para você e, por exemplo, doutora, eu consigo comer vou te dar um exemplo aqui. Eu consigo comer um pedacinho de queijo e eu não tenho dor de barriga. O queijo, o que acontece? Principalmente se for um queijo branco, que é um queijo mais processado, mais prensado, você tira boa parte do soro do leite. E a alfa e a beta são proteínas do leite que estão no soro. Então, às vezes, o paciente que tem alergia, ele pode tolerar mais uma fração do leite ou menos. Mas quem tem intolerância, se tiver a lactose lá, ele vai ter dor abdominal e diarreia, certo? Se eu tirar a lactose da jogada, o paciente vai tolerar. Então, sabe o velho leite zero lactose, que está no mercado, o iogurte zero lactose, o queijo zero lactose, a manteiga zero lactose, que são feitas de proteína do leite, só que reduzido a lactose através de um processo. Ou então a adição de lactase, que é uma enzima que quebra. Quando o paciente tolera alguma coisa zero lactose sem sintoma, você já sabe que ele não tem alergia. Porque ali tem proteína concentrada. Então não é alergia. Só não tem a lactose. Então ele só tem a intolerância. Então o paciente com intolerância, ele pode comer quase todos os alimentos com leite, desde que retire a lactose ou ele tome um remedinho. Se ele tomar a lactase, que é uma enzima que digere a lactose, então muitas vezes o paciente toma meia hora ali ou menos, 5, 10 minutinhos antes ele toma, ingere o alimento e dá tudo certo. Então você vai dizer, isso não é alergia, é uma intolerância. Só que assim, ainda tem aqueles pacientes que são mega intolerantes, que eles não toleram quase nada. E aí você pode fazer exames. Existem exames específicos que você consegue dosar no sangue
Por exemplo, você toma um concentrado de lactose e dosa a glicemia no sangue. O que você espera? Se eu consigo absorver esse açúcar, que a lactose é um açúcar, um carboidrato Sim. é um açúcar, meu intestino vai absorver e ele vai transformar essa lactose, quando ele digere no intestino, em glicose e galactose. E aí a glicose vai subir a glicemia. Então, se eu for lá no laboratório, tomar uma garapinha e ficar de meia em meia hora dosando minha glicemia, e a minha glicemia subir, quer dizer que eu tenho condição de absorver, eu não tenho intolerância à lactose, ou pelo menos não tenho uma intolerância à lactose grave. Então, é uma forma. Outra forma é dosando a quantidade de hidrogênio no ar que você expira. Você ingere a lactose e aí faz um teste de sopro. E ele dosa partes de hidrogênio por mesmo? milhão. Faz. Por quê? Olha aí. Porque se você toma lactose e não digere direito, as bactérias do intestino, elas vão lá, começam a fermentar essa lactose e transformam em gás. E esse gás aí é exalado. E ele é rico em hidrogênio. Aí você dosa o hidrogênio. E aí você Então, vê. se o hidrogênio tiver aumentado, é sinal que eu não consegui digerir, as bactérias fermentaram e eu estou produzindo muito gás. Olha que interessante. Então, você tem exame. Mas a história te ajudou bastante. Claro. Né? Então, para alergia também. Só que na alergia, o que você observa? Se você tentar um zero lactose, o paciente vai ter sintoma do mesmo jeito. Porque aí o problema dele não é a lactose, é a proteína do leite. E às vezes, quantidades pequenas fazem diferença. Quanto que às vezes na intolerância à lactose, quanto maior a quantidade, maior o sintoma. Na alergia, às vezes, quantidades pequenas dão sintomas. Isso quando a gente está falando de sintoma intestinal. Porque alergia é um mundo bem grande. Sim. Cada um tem a sua. É o que a gente fala. A alergia alimentar é um nome para várias doenças. Então, você não tem só um tipo de alergia alimentar. Tem paciente que tem alergia alimentar, que é essa mais clássica, mais fácil de dar diagnóstico, porque você tem exame de sangue para dosar o anticorpo para o alimento, que aí já é específica. Esse é o mais clássico, é o caso do frutos do mar do adulto, é o caso do leite, do ovo, do trigo nas crianças, nos adolescentes. Então é assim, eu como, 5, 10 minutos eu começo, minha língua tá coçando, minha garganta não tá legal, eu tô nauseado, eu começo a empolar, eu começo a ter urticária, eu começo a me coçar, eu começo a ter uma sensação de que minha pele tá quente. E os sintomas, eles vão aparecendo muito rápido. Você pode ter um quadro mais leve, que às vezes é só uma urticária, mas é bem rápida, na primeira hora do contato. Mas às vezes você pode fazer um quadro grave com risco de vida, que é isso que a gente está falando quando ele evolui com a anafilaxia. Aí eu posso ter queda de pressão, eu posso ter uma crise de, como se fosse de asma, um broncoespasmo, eu posso fechar a minha glote, é o famoso risco, não quero comer o camarão porque eu posso ter um edema de glote e morrer. Então, todo alimento que tem reconhecimento como alérgeno, ele pode causar uma reação grave se o paciente está sensibilizado nesse mecanismo IgE. Então, esse é o protótipo, esse é o quadro mais fácil da gente dar diagnóstico, porque o paciente tem uma reação rápida e eu tenho um exame para comprovar. Eu doso a IgE específica para o alimento e está alto. Ok, fechei diagnóstico, vou deixar o paciente um tempo sem esse alimento, porque a criança tem essa vantagem, a chance maior é dela curar. O adulto não, fazer como outro. O adulto já é aquele tronco que tá torto, que já não tem mais jeito. A criança é aquele caulezinho verde bem flexível, sim, que ele vai, às vezes, desentortando com o passar do tempo. Então, eu posso ter desde essa alergia, que é IgE mediada, mas eu tenho um monte de alergias que a gente fala que tem outros mecanismos, que tem mecanismos por linfócito, que tem mecanismos mistos, e às vezes o sintoma é só o gastrointestinal. É só dor abdominal, é só diarreia. Eu tenho agora doenças novas, como esofagite eosinofílica e doença gastrointestinal eosinofílica, que o sintoma às vezes parece um refluxo. É uma sensação de que a comida desce com dificuldade, eu tenho uma azia, eu tenho dor abdominal, a comida volta. Isso pode dar tanto na criança quanto no adulto, quanto no idoso. Eu sinto que eu vou comer a comida meio que passa querendo engasgar, entalar. Como se fosse alguma coisa no estômago, né? E é uma inflamação no esôfago causada muitas vezes por alimentos. Não necessariamente é alimento, mas muitas vezes o alimento pode ser o gatilho da esofagite eosinofílica. Eu estou observando aí, doutora, você falando, realmente é uma linha muito tênue em você entender o que seria até mesmo infecção alimentar, né? De uma intoxicação, alergia, né? Intoxicação, sim, de uma alergia. E na criança, como a criança não fala, o bebê, né, ele não fala, não consegue se expressar,
e não tem como você realmente mensurar, pronto, isso aqui é alergia, isso aqui é uma... A não ser que vá acompanhando. É assim? Na verdade, o que acontece? Se você tem uma suspeita, você precisa de uma confirmação. Você imagina que você está com um bebê e ele estava no aleitamento materno. E a primeira vez que ele vai tomar uma fórmula, ele teve um vômito meia hora depois. Aí você fica... É uma alergia? Agora, você imagina que você precisa ter muita certeza do diagnóstico, porque se você taxa aquele bebê de alérgico à proteína do leite de vaca, você vai comprometer uns bons meses ou anos da vida dele com dieta de exclusão. Sim. E muitas vezes, se a mãe está amamentando, a mãe vai entrar na jogada. Quem vai fazer dieta, se o bebê está em aleitamento, é a mãe. Então, assim, a gente precisa ter muito... respaldo para a gente fechar um diagnóstico de uma alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, e a gente ter certeza que a exclusão é importante. Por outro lado, você também precisa ter cuidado para não submeter aquele bebê a um risco grave de uma reexposição, muitas vezes, num ambiente não adequado. Tem que ter muita... Então, você precisa ir na história. Se foi um vômito isolado e o bebê ficou ótimo, ficou bem, não teve mais nada, o ideal é você esperar uns 2, 3 dias, ver se esse bebê não vai evoluir com a virose, se ele não vai ter nada diferente, se não vai ter uma virose nos pais, porque é muito comum que às vezes os pais adoeçam, o bebê pegue. Se ele ficou super bem 2, 3 dias depois, não teve nada, você vai reexpor esse bebê e vai pedir para a mãe observar. Não vai reexpor à noite, não vai dar uma fórmula de madrugada. Você vai fazer de manhã, com a mãe ali observando, com acesso a alguém para ajudá-la se o bebê tiver alguma reação, orientando o que é importante ela observar. Se ela reexpôs esse bebê, ele tomou novamente a fórmula e não teve nada, não é alergia. Não sei porque que ele vomitou. Sim. Se foi porque tomou rápido, se foi porque ele não gostou do gosto e nauseou e acabou vomitando, se porque chorou demais depois, fez prensa abdominal e vomitou, mas não é alergia. Então a restrição alimentar, no caso aí dele, seria a última... Seria se eu confirmar o diagnóstico. Agora vamos supor que esse bebê tomou novamente fórmula e 15, 20 minutos depois ele vomitou de novo em grande intensidade. Opa, eu tenho reprodutibilidade. O que aconteceu? Né? E aí eu vou atrás de ver o que pode estar acontecendo. Pode ser que, dependendo da idade, se o vômito for muito imediato, eu tenha que investigar, por exemplo, se não é uma alergia já é imediata, já que foi muito rápido. E às vezes eu posso fazer um exame de sangue com dosagem de IgE. Se eu fiquei muito na dúvida, eu posso ir atrás de outras coisas. Essa criança está crescendo direitinho, ela está ganhando peso bem, ela tem algum sinal de má absorção intestinal, ela tem uma distensão abdominal, ela está fazendo uma assadura perianal, ela tem algum outro indício de que está podendo estar apresentando um quadro de alergia. Se tiver, eu posso excluir de novo por umas 2 semanas. Se o meu exame de sangue está negativo, eu posso excluir por 2 semanas e depois tentar reintroduzir novamente. Se eu tive reprodutibilidade, se ele voltou a ter quadro de vômito e evoluiu, fez uma diarreia posterior, fez uma assadura, começou a ficar irritado, começou a regurgitar mais, eu posso estar diante de uma PLV e aí eu vou dar um diagnóstico e vou excluir por pelo menos 6 meses, 1 ano. Entendi. Depois eu vou acompanhando esse bebê e vou vendo como é que ele fica. E vou avaliar também se a mãe precisa entrar na dieta. Depende. Sim. Às vezes a mãe vai precisar, mas às vezes a mãe não vai. Por exemplo, se é uma mãe que o bebê, vamos supor, fez um exame de sangue, é positivo, ele tem uma IgE positiva para o leite, ele teve 2 contatos com leite com vômitos imediatos, mas ele estava mamando com a mãe comendo de tudo e ele não reage. A mãe não precisa fazer dieta. Entendi. A mãe pode continuar comendo as coisas de leite, amamentando, só que ela não vai poder dar a fórmula para o bebê. Não vai poder dar alimentos com leite para o bebê por enquanto. No bebê, doutora, a alergia mais comum é a alergia à proteína do leite de vaca? Então, é assim, na criança, a gente tem os vilões, né? Então, os principais, leite, ovo, e aí a gente já começa a ter trigo, um pouco mais, e as frutas acabam também hoje. Hoje é vilão novo. Vilão novo, assim, sempre existiu alergia a frutas, mas ultimamente a gente tem visto um pouco mais, tem aumentado. Quais são as frutas mais... Na verdade, eu tenho medo de falar as frutas, porque quando a gente fala os principais alérgicos, aí a mãe faz a lista e diz, esse aqui eu não vou dar pro meu bebê. Né? Eu não vou mais e o que acontece? A gente precisa ter cuidado, porque é assim, nós fomos feitos para comermos tudo. Sim. O nosso sistema imunológico
O ideal é que, a partir dos 6 meses, eu introduza todos os alimentos daquela família. Ah, não vou dar camarão não, porque camarão é um alérgeno importante e eu não quero que meu filho tenha uma alergia grave. Hoje a gente já sabe que, em vez de evitar o alérgeno, a gente precisa introduzir. Porque se eu introduzo no que a gente chama de janela imunológica que a gente fala é no período em que a criança está mais apta para aprender, em que o sistema imunológico dela está mais, assim, flexível. Sim. Então, essa é a hora de introduzir alimento é depois dos 6 meses. E o que acontece? O problema é que as pessoas acham que, assim, eu introduzi tudo entre 6 meses e 1 ano. Ótimo. Então, meu bebê não tem alergia a nada. E o alimento para de fazer parte da rotina. Então, muitas vezes, a pessoa introduz o camarão, o amendoim, a castanha, mas eu introduzi só para saber se ele tem alergia. Como ele não tem alergia, não faz parte da minha rotina, eu não como camarão sempre, não tenho amendoim na minha casa, eu paro de dar. Então, o que a gente entende hoje é, para a gente evitar a alergia, o ideal seria a gente introduzir o alimento, né? E manter como rotina. Então, o que a gente orienta hoje? A gente tem que oferecer para a criança tudo aquilo que faz parte da rotina. Depois dos 6 meses, até camarão? Até camarão. Olha aí, rapaz. Você tem uma ideia? Eu trabalho no hospital público, né? Sim. No Hospital Infantil Albert Sabin. Então, lá, às vezes, a gente já chegou a atender filho de pescador. E filho de pescador, ele vai comer o que o pai pescou. Então, o pai pesca, sei lá, caranguejo, siri, polvo, lula, mexilhão, camarão. E o pai diz, doutora, eu sempre dei. E a gente orienta o quê? É pra dar. É o que tem, não, é o que de mais. É uma proteína, tem valor biológico, proteína tem um valor biológico importante, e é o que tem no dia a dia, é o que o pai não vai gastar dinheiro comprando, é o que ele pode muitas vezes. Ele vai ofertar com regularidade, não tem problema. O sistema imunológico tende muito mais a tolerar do que a gente que às vezes é adulto e come camarão assim uma vez a cada 6 meses, aí um belo dia come e faz uma reação. Coça a língua, enche o olho. Aí tem muitos que falam assim, eita, adoro camarão. Então, eu vou fazer assim, vou tomar um antialérgicozinho e vou comer de novo. Só que aí já é diferente. Porque aí eu já tô num adulto que já tem um sistema imunológico mais engessado, que já não tem muita plasticidade. Já tá torto. E ele já sensibilizou, ele já sensibilizou e já começou a fazer alergia. Aí já entra no risco. Aí você não vai mandar um paciente que já está reagindo, que muitas vezes você faz o exame, já viu que o exame está positivo, que ele já produz anticorpo do tipo IgE, você vai achar que ele vai tomar um antialérgico e vai poder comer com segurança. O antialérgico não vai bloquear uma reação grave, não vai bloquear uma anafilaxia. Então nós estamos falando de prevenção. Então o que é o correto? Come tudo que faz parte da rotina da casa. E a alergia, por exemplo, a alergia à proteína do leite, você disse que vai ficar acompanhando, porque com o tempo ela acaba... A tendência é curar. É mesmo, né? Principalmente quando é o mecanismo só intestinal. É aquele bebê regurgitador. Ele toma fórmula e golfa, vomita, não ganha peso. Entendi. Esse daí, a tendência vai ser você conseguir... Para os outros alimentos. Para anafilaxia, que é essa reação grave que a gente falou, que pode dar urticária, broncoespasmo, edema de glote e tudo, eles tendem a demorar mais para resolver. Principalmente nos últimos anos. Antes a gente falava que 80% ia curar até os 5 anos. Tem estudos novos falando que hoje 80% das crianças que têm reação alérgica imediata, que são essas que é baseado em IgE, produção de IgE para o anticorpo, aos 16 anos, 80%. Ou seja, 20% vai entrar na vida adulta ainda com alergia. A leite, a ovo. Castanha oleaginosas, que é o amendoim, é outro vilão novo. Que não era pra gente, era muito nos Estados Unidos, né? O americano tem pânico de amendoim. Porque eles têm amendoim em tudo. Eles têm manteiga de amendoim, têm várias coisas que tem amendoim. Então, eles têm muita anafilaxia, muita reação grave, óbito, inclusive, por amendoim, por acidente, assim, você comer sem saber, né? Contaminação. E não era um vilão nosso. Mas agora a gente já começou a ter. Mas sabe o que é? Nós estamos num mundo globalizado. Não tem mais nada regional. Tudo é internacional, né? Então não existe mais culinária italiana. A culinária italiana é culinária contemporânea, é do mundo todo. A culinária japonesa, ela não é mais do Japão. Ela já é nossa e do mundo todo, né? Então a gente não tem mais essa regionalização. Existem alguns alérgenos mais regionais, porque são coisas que ainda não se disseminaram. Então vou falar de um alérgeno novo aqui. Coco. Água de coco. Água de coco? É mesmo. Tem proteína. Sim. Então, é raro,
Mas já tem alguns relatos de pacientes do Nordeste. Num congresso a gente escutou falar de uma criança que fez alergia a coco, que mora, acho que em Maceió. Aí tu imagina, né? Mas o coco, aquela carne do coco ou a água mesmo? A água. Tá tudo junto ali. Tudo- Não tem ou a- como ou- ou você, não tem como- você identificar, porque na verdade a água de coco ela vai virar a lama do coco Sim. e ela vai virar o coco seco. Sim. É tudo a mesma proteína. A Entendi. questão é quanto tempo ela ficou ali e o tempo que ela já sofreu de evaporação e de condensação dessa proteína, que antes ela estava só na forma de água e depois ela vai virar a Então carne é do coco. recente casos de pessoas com... Eu nunca tinha ouvido falar, eu escutei falar no passado, quando eu fui no congresso. Interessante, né? E aí já escutei outro depois disso, de outro paciente também. Então, assim, hoje o que a gente considera? Não existe, esse aqui é alérgeno, esse é vilão e esse aqui não é. Não existe. O que, na verdade, a gente sabe é que a gente pode reagir a qualquer proteína alimentar. Existem as que são mais frequentes e as menos frequentes. Por que eu não dei nome aos bois nas frutas? Porque o que a gente quer hoje é que as crianças tenham uma poricultura normal. E se eu começar a dizer fruta X, fruta Y, fruta Z, a mãe vai começar a poricultura e vai dizer assim, tá, aqui é a minha listra negra. Essa daqui eu não Esses vão coloco. mudar. Essa daqui eu E não existe isso. Porque muitas vezes você vê uma fruta exótica que nunca ninguém escutava falar. Então, por exemplo, já tive alergia à pitaia. Já tive alergia a caju. Há vários. Então, assim, rapaz, caju. tem alergia a Né? caju. Pois é. Então, mas o que eu tô lhe falando, não dá pra gente dizer que é o único vilão. E também acho que o objetivo aqui não é dar medo. Não é dizer Não, assim, claro. então já que é assim, eu não vou introduzir tão cedo Não, tal mas alimento, pelo porque que vai piorar. Claro, Às pelo vezes que eu você posso- falou aqui, na realidade você tem que introduzir. Sim, Você tem que, gente, não existe não é um veneno que você tá dando, Sim. né? É um alimento. E assim, quanto mais cedo você introduzir, mais chance eu tenho mais de dar chance de dar certo. certo. E se por algum acaso você vir a ter alguma reação alérgica, a probabilidade de ele se organizar futuramente também Na existe. criança é maior. Exatamente, do que não. É. Aí o adulto, a criança passou a infância toda, a mãe com medo de dar caju, a gente falou aqui do. Aí vai comer Aí no quando- adulto, aí tem reação. Aí é adolescente, aí vai para um passeio, tem um caju lá, vou comer aqui, aí tem reação. Toma um suco de caju por engano, não Aí sabe já nem o que foi. é, já foi. Aí já foi. Então, assim, o objetivo realmente é que, pelo que engraçado, eu Introduzir. não sabia disso. É bom a gente ir aprendendo e disseminando mesmo essa informação. Então, não existe aqueles... Porque era uma das dúvidas Não tem a que eu lista tinha. negra. Isso. Era uma das dúvidas que eu tinha, era justamente essa. Quais são os alimentos que podem causar... Se água de coco tá podendo, amigo, então é porque realmente... Por exemplo, vai depender um alérgeno do- novo, gergelim. Gergelim, há um tempo atrás, a gente nem tinha aqui com muita frequência. Era um negócio tão diferente da nossa rotina. Só no McDonald's, né? Pão com gergelim, Então, né? exatamente. Mas hoje você tem várias padarias que fazem pão com gergelim. Você tem o pessoal da onda fit, vegana, não sei o Isso. quê, que eles estão incorporando um monte de sementes novas, sementes de girassol, gergelim, abóbora, um monte de coisa na dieta. E isso é saudável? Sim, mas alguns pacientes podem desenvolver alergia a esses novos alérgenos. Aí a gente se pergunta, e por que tanta alergia? É. Tem ideia? Imagina. Será que sim? Ah. Será que não é porque, como a medicina hoje ela está conseguindo dar diagnósticos mais precisos? Será aí assim a alergia sempre existiu, mas não tinha Então, não era acho assim, diagnosticado e hoje ou não, realmente uma mudança na forma de, por exemplo, é muito difícil hoje, aí é uma das perguntas que eu ia comentar aqui, você não passar um dia sem comer um alimento industrializado, né? E aí Aí você tocou num ponto, e eu vou voltar pois depois. é, aí porque eu já conversei aqui com muitos profissionais, conversei com nutricionistas, eles até dizem assim, Crasso, o melhor que você faz é abrir menos embalagens e descascar mais. Isso aí já virou meme, né? viu? Como é que a sua alimentação é boa? Depende. Quanto você abre de pacote isso. e quanto você bota no micro-ondas Quando você parâmetro. descasca e tal. Sim. Enfim, e aí o nosso corpo, ele não era acostumado a esses alimentos industrializados que a gente não sabe nem o que é que colocam, né? E aí talvez, não sei se isso gera algum ponto, né? Existe um negócio que a gente chama epigenética. Epigenética é a capacidade do ambiente de interagir no gene.
Você sabe que nós somos formados de gene. Tudo. Sim. As bactérias têm genes, os vírus têm genes, todo ser vivo tem gene. Tudo bem pequenininho, mas Tudo tem microscópio, lá. ultra microscópio, Microscópio. que a gente não enxerga. Então, assim, o gene, ele tem uma informação. Todo gene, ele vai ter a produção de determinada proteína. E essa proteína tem uma função no nosso organismo. Só que o que a gente imaginava? Então, assim, o gene é o que vai determinar tudo na minha vida, todas as características. Só que não. Porque o que acontece é que o ambiente pode interferir na expressão dos genes. Isso chama epigenética, capacidade de modificar a expressão do gene pelo ambiente. Então, tem alguns estudos já mostrando, por exemplo, que poluição ambiental, excesso de gases poluentes e tudo, cigarro, eles são capazes de causar metilação do DNA. O que é metilação do Metilação, aí vamos para química aqui, né? Orgânica e inorgânica. Você é capaz de mudar a estrutura digamos assim, o DNA, ele vai, no final, ele vai se transformar em RNA, o RNA mensageiro em RNA ribossômico, o RNA ribossômico vai para o núcleo da célula, vai formar lá uma proteína. A metilação é um processo em que você modifica a estrutura química. Então, nesse processo... O DNA continua o mesmo. O DNA é o mesmo. Certo. Mas a informação que era para ele produzir no final está alterada. Teve uma modificada ali no meio do processo, né? Sabe aquela história da gente brincar, aquela brincadeirinha que era telefone sem fio? Sim. Então eu falo uma informação, quando ela chega lá no final, ela já não é mais nada. O DNA tem um passo então, o DNA, ele tem que me dar uma informação. Só que assim, nesse processo de produção da resposta final, ele sofreu tanta interferência do ambiente que a resposta final foi diferente da que ele mandou. Entendeu? Então, existem vários processos que o ambiente pode interferir nessas etapas até chegar no produto final, que é a proteína que eu queria. Isso é uma das teorias de que isso está modificando. E aí, quando você passa o seu DNA, por exemplo, para um filho, o seu DNA já vai com essa que a gente sabe que a alergia pode ser geneticamente determinada, a gente sabe. Sim. Por quê? Porque já pegaram gêmeos univitelinos, que são aqueles que têm DNA, assim, praticamente 100% igual. E a chance deles desenvolverem, por exemplo, fizeram um estudo para ver o desenvolvimento de alergia a amendoim. 80% de chance dos dois desenvolverem. Mas é 80, não é 100. Sim. Então, deve ter algum outro cofator também que interfere, porque 20% dos gêmeos univitelinos não desenvolveram alergia igual. Entendi. Então, a genética tem impacto? Tem, porque a gente sabe que filhos de pais alérgicos têm mais chance de ter alergia do que de pais não alérgicos. Eu conversei aqui, doutora, com alguns profissionais, e uma das profissionais foi de educação física, falando sobre... Foi a Graciele, eu acho, que ela falou de exercício físico na gravidez. Sim. Exercício físico na gravidez. E ela fala que antes mesmo da criança nascer, já na concepção. Isso, dependendo de como está o estado físico do pai e da mãe, vai diferenciar dentro da criança. Sim, na verdade tem alguns estudos falando assim, tem muita gente tentando estudar assim, o que fazer para prevenir a alergia. Olha aí. E aí já dentro na gestação, né? Gestação. Então, assim, vários estudos têm sido colocados, e a gente vai entrar agora na história dos processados que você está falando. Então, assim, é muito difícil você conseguir bater o martelo e dizer assim, isso aqui vai prevenir, isso aqui vai evitar a alergia. Por quê? Porque a alergia é multifatorial. Você tem várias coisas envolvidas, desde a genética até uma série de hábitos que a gente tem que podem interferir. Então, o que os estudos têm mostrado? A gente, você sabia que a gente tem mais informação genética de bactéria, de vírus e de fungo no nosso organismo do que a gente tem de genes humanos, né? É mesmo? Não sabia não. A gente tem 23 mil genes listados, humanos, e a gente tem, sei lá, acho que milhões, talvez bilhões. Então... de indivíduos vivendo com a gente. E a gente sabe que hoje existe um microbioma. O que é o microbioma? Nosso trato gastrointestinal, nosso trato respiratório, a nossa pele. Tem estudos até querendo avaliar o cérebro, porque a gente sempre achou que cérebro era estéril. Intocável. Mas não. Líquido amniótico tem, já se sabe que tem microbiota lá. Então, o que acontece? A gente é para ser colonizado por microbiota boa. Lactobacilo, bifidobactéria, que são os bons.
O problema é que o ambiente, muitas vezes, faz com que a gente se exponha às bactérias ruins. Isso. Então, o que eles têm visto? O ideal, o que seria ideal para a gestação? A mãe tem uma alimentação saudável. Por quê? Porque tem sido mostrado vários estudos com ultraprocessados. Ultraprocessados são esses alimentos industrializados que passam por vários processos com a adição de várias substâncias para você conseguir conservar, para você conseguir manter, flavorizar, manter um gosto bom e tudo. Então, o que acontece? Esses alimentos ultraprocessados, parece que eles têm uma capacidade de alterarem a permeabilidade do intestino. Certo? O intestino da gente, ele é uma parede, não é essa parede aqui não, tá? É uma parede assim, bem bonitinha, bem lisinha, bem cimentadinha, bem emassada, tranquilinha. É uma permeabilidade lá, X. Ela tem as portinhas que permitem que as comidas, os alérgenos passem. Certo? Quando você tem exposição a ultraprocessado, quando você tem uma colonização da tua microbiota por bactérias do mal, quando você tem muito estresse por uma doença de base, você pode fazer com que essa parede, ela comece a abrir vários buracos. E em vez de entrar só aquilo que a portinha permite, começa a entrar moléculas grandes. Ele quebrou a permeabilidade. E essas moléculas grandes, elas teoricamente vão ter mais dificuldade do sistema imunológico tolerar. Então o sistema imunológico vai achar que aquele negócio é estranho. Porque não era para eu estar vendo uma molécula grande dessa, era para ela já estar toda quebradinha, digerida e deixar passar só aquela parte menorzinha. Tu entendeu? Entendi. Então, por isso que eles falam que o ideal seria, quanto menos alimento processado a mãe ingerir durante a gestação, quanto mais variada a dieta, quanto a atividade física ela fizer, quanto mais boa, relax, menos hormônio de estresse, menos fator que vai desregular essa microbiota, então mais saudável essa mãe seria. Então, na verdade, o que a gente está preconizando é que a gente tente ao máximo viver mais ao natural. Voltar um pouco às nossas raízes anteriores. Aí o pessoal fala assim, ó, um antiporcozinho vale, viu? Um antiporco que a gente fala. Porque o que a gente tá vendo também? A gente teve a pandemia, né? A pandemia foi assim, mata tudo que é bicho, junto com o Covid vai embora tudo. Mata bactéria, então chega dentro de casa, tira a roupa, deixa fora, o sapato deixa fora, toma banho de sabão, antisséptico, lava com álcool, respinga no chão, as comidas, tudo lava com água e sabão, ou passa álcool nas embalagens, faz tudo. Então assim, nós estamos vivendo a rebarba dos bebês de pandemia. É verdade. Os bebês de pandemia, eles não ganharam muitas vezes os antiporcos deles. Que é assim, vai pro chão, dá uma lambidinha na chinela da mãe que tava ali no Nem canto. saía de casa, né? Sim, Nem e saía. ninguém pegava, ninguém podia vir, ninguém circulava. Então assim, como que tá o sistema imunológico desses bebês que não fizeram essa exposição? Porque assim, bactéria não é bicho necessariamente do mal, não. Depende do tipo de bactéria, né? Vírus não é vilão completamente, porque às vezes o vírus, ele vai ensinar o sistema imunológico a produzir defesas, né? Então, tudo tem o seu motivo. O problema é que quando a gente impacta muito no ambiente, a gente vai criar uma bola de neve. Onde que essa bola de neve vai explodir? A gente não sabe. Então, você tá querendo dizer que o fato dessa mudança de comportamento Com certeza vai ter impacto. está tendo impacto, e já está tendo. Se você disse que, por exemplo, fiquei impressionado com água de coco até agora, porque água de coco não é uma coisa assim tão natural, está impactando não no DNA em si, mas no que ele processa, né? Então, o nosso organismo, ele é muito complexo. E assim, é como se eu tivesse uma pecinha, depende da outra. Sabe um dominó? Sim. Você empilha as peças, tudo bonitinho ali, tá ótimo, faz o desenho, ficou lindo. Rapaz, se tu der uma mexidinha numa peça, tu derruba tudo. Entendi. Entendeu? Então, nós vivemos no equilíbrio. Não é assim, quer dizer que se eu começar a dar probiótico para todas as crianças, vai ficar todo mundo com a mucosa intestinal show de bola. Não, porque não é só o probiótico, não é só a bactéria boa. Talvez o probiótico me ajude em algum momento, em algumas crianças com determinadas doenças possa me ajudar. Mas não é só o probiótico. É o probiótico, é ultraprocessado, é o ambiente em que a criança vive. Às vezes é um ambiente muito sem exposição à luz solar, sem atividade
atividade física, sem uma série de outras coisas. Então, eu tô querendo, na verdade, nós como seres humanos, a gente quer simplificar o que muitas vezes não dá para ser simplificado. O que todo mundo quer? Vamos descobrir a cura da alergia alimentar. Vamos descobrir a cura de doença X, Y e Z. E muitas vezes não é um fator único. Muitas vezes eu tô diante de... Eu ia ter que fazer tanta mudança, tantos fatores em jogo, que às vezes fica impossível, né? Às vezes a gente fica pensando assim, como que a gente volta atrás e não tem mais comida industrializada? Não dá pra zerar a comida industrializada. Talvez em um futuro... Mas o que eu acho que a gente pode tentar fazer? Numa eventualidade, sei lá, eu tô sem funcionária hoje para me ajudar, ou eu tô doente e eu tô precisando fazer uma comida mais rápida, senão meu marido vai pro trabalho sem levar nada. Ok, naquele dia ali eu vou quebrar o galho, vou fazer uma coisa mais rápida, até meio processada. Mas eu vou tentar criar uma rotina de tentar comer comidas mais saudáveis no meu dia a dia. É difícil, entendeu? Porque até o pão, você compra aquele saco de pão integral. Aí você pensa, um dia desse eu vi um profissional falando isso. Tá cheio de aditivo, né? Aí você diz assim, aí você fala assim, então vou comer aqui um pão integral. Poxa, saudável, saúde e tal. Só que esse pão integral, ele dura um mês. Para ele durar um mês, você imagina o que é que tem de substâncias então, para poder garantir aquilo dali. Aí o que eu fico pensando? Você já começou a ter pessoas que começaram a trabalhar com linha artesanal. Bem mais caro. Né? Mas por quê? Porque a demanda é pouca. Provavelmente, se a gente começar a criar uma cultura de alimento menos processado e a gente começar a valorizar mais o alimento que é mais natural, talvez vá ter mais demanda, eles vão conseguir ter mais gente interessada em produzir, talvez você baixe o custo. Tá vendo como é complexo? Nós estamos mexendo em economia. Economia, no comportamento social. Sim. Né? Porque a gente vive num mundo hoje que, infelizmente, é uma correria tão grande que não tem mais como o que acontecia, e não vou muito longe não, acho que na época dos meus pais acontecia isso. A refeição era um momento, era um evento. Sim. Né? A refeição era um evento, assim, de preparar, né? Tinha uma demora ali na preparação, a própria forma de se alimentar era diferente. Sim. As pessoas conseguiam sentar à mesa e na hora de um almoço, a família... E conversar ali, sociabilizar e sentir o alimento, né? Um alimento que passa uma manhã sendo preparado. Às vezes, o pessoal que era da zona rural, às vezes, com produtos da casa. Sim, né? Que eles plantavam, né? Plantavam, animais ali que eles criavam. Então, o meu pai pegou essa fase, né, ainda. Sim. Hoje, como é que você consegue fazer isso? Tá tudo pronto, congelado. Não tem, a gente não existe tempo pra gente fazer isso. Sim. Né? Assim, sentar à mesa, e eu conversei com alguns nutricionistas aqui, todos falam isso, Graça. Não existe muito segredo. As pessoas querem assim, uma fórmula mágica, mas não existe. É você fazer o básico. Para você perder peso, não adianta você fazer muitas dietas se você restringir não muda, um monte de coisa que você vai ficar estressado, né? Eles falam justamente, hoje existe a nutrição comportamental, que é justamente essa, que não existe restrição. Existe você mudar o seu comportamento. Sim. E aí um deles que ele fala é isso. Volte a comer à mesa, sem celular. Coma com a família, coma com seus filhos, coisas básicas, assim, que a gente não consegue mais hoje, né, doutora? Então, verdade. assim, agora eu vendo também essa questão da alergia alimentar, e eu acredito que é uma das dúvidas que as pessoas podem ter, é quais são, a gente falou aqui mais ou menos dos sintomas, né, pra você diferenciar ali o que é, e o exame normalmente que vai dizer isso. Mas quando você sente, por exemplo, porque a pessoa que descobriu desde criança, passou a adolescência ali e na fase adulta eu conheço algumas pessoas que dizem, não posso comer camarão. Bom, ela já sabe o que é que ela vai sentir, você já falou, já comentou aqui, né, você se coçar com a costeira, língua, às vezes nariz entope, às vezes você começa a coçar o olho, então, fica desconfortável, que né? É diferente, por exemplo, de uma infecção alimentar ali, que você tem, né, uma dor de barriga, que pode ser também uma alergia, mas para fruto do mar é raro. Fruto do mar dá mais essa reação imediata. Reação, né? E aí, quando a pessoa, por exemplo, não tem uma própria criança, um adolescente ou um adulto mesmo que está nos acompanhando, come ele um alimento e ela tem uma reação alérgica, qual é o que é que ela tem que fazer? Né? Naquele momento. Naquele momento, né? Porque eu fico pensando assim, a pessoa aí começa a sentir isso, poxa, tá coçando, rapaz, eu tô com alergia aqui, o que é que...
A pessoa deve ficar desesperada, né? Então, assim, a gente tem duas situações. Quando você já sabe que tem alergia, e aí você percebe que você comeu um alimento, e você tá sentindo a mesma coisa que já é seu conhecido. Você já sentiu isso antes. Sim. Então é fácil. Eu sei que eu... Aí você vai logo atrás. O que tinha nessa comida? Que eu não tô bem. Essa comida aí Tinha tá me dando... amendoim, tem alguma coisa, entendi. Aí é fácil de você identificar. Então, assim, o paciente que já tem alergia, a gente tem que... Nós estamos agora falando das alergias imediatas. Sim. Que são essas mais rápidas, que acontecem até 1 hora depois do contato, que são as que têm risco de vida imediato. Sim. Então, o paciente que já sabe que tem alergia, ele tem que andar com um plano de ação. O que é o plano de ação? Caso eu tenha contato com esse alimento, o que eu vou fazer? Então, a gente sempre coloca. Se for sintoma só de pele, tô só com urticária, tô só com coceira, só coçando o olho vermelhinho, você vai tomar um antialérgico. Em geral, a gente faz dose dobrada. Se ele achar que tá com muita urtica, a gente acaba, às vezes, associando um corticoide, mas a gente já pede para ele ficar de olho e se organizando para ir para uma emergência. Mas normalmente ele leva o antialérgico com ele, né? Sim, Ele tem que andar o ideal é andar com ele. Sim. Quando é um paciente que já tem histórico de reação grave anafilática, ele deve andar com adrenalina. Aí nós vamos entrar noutra alçada difícil. Porque a adrenalina é uma medicação que, teoricamente, do Brasil, a gente só tem dentro de ambiente hospitalar ou ambiente que tenha suporte de urgência. Então, você não tem adrenalina para você comprar na farmácia. A adrenalina é uma ampola, que é para administrada. Mas, em geral, só tem para uso intra-hospitalar, porque você tem que aspirar a dose certa, colocar uma agulha de intramuscular e fazer a aplicação na coxa. Na coxa, né? O que é a grande questão? No exterior, você já tem a caneta autoinjetável. Vários países têm, e a caneta não tem um custo tão baixo, mas no exterior é um custo razoável. O problema é que, como a gente não tem disponível no Brasil, não está registrado na Anvisa, então não é uma medicação do nosso arsenal, você tem que importar. Então, o custo de importar a adrenalina autoinjetável, que é a caneta, é muito alto. Então, tem inclusive aí, eu acho que é não sei se foi um deputado que está levantando uma bandeira de colocar a adrenalina, a caneta autoinjetável no SUS para os pacientes com alergia grave, com anafilaxia. Então, é uma bandeira que ele está tentando levantar. Eu acho muito legal, mas a primeira coisa vai ter que ser registrar a caneta na Anvisa. E a caneta, ela tem essa mesma função? É na coxa que você... A caneta é super fácil. Na verdade, você paga, sei lá, 100 vezes mais só pelo dispositivo de aplicar imediatamente. Porque a ampola em si de adrenalina, sei lá, deve sair uns 5, 10 reais a ampola. Olha, baratinho. Baratinho. O que é difícil é na hora que você tem uma reação, a pessoa que não é da área de saúde, ter a agilidade de quebrar, aspirar a dose certa, botar a agulha de intramuscular e aplicar. É porque ela não já vem colocada, não. Ela não vem... A caneta autoinjetável vem pronta. Pronto, a caneta. É por isso que você paga caro. Você paga caro pela tecnologia da caneta. Porque a ampola ela é barata, mas para você tirar, aspirar... Você imagina que você tá passando mal. Você não consegue. E você vai... Onde é que tá essa ampola? Cadê, pelo amor de Deus, pra eu quebrar? Tirar ainda aqui. Entendeu? E com canetinha você pega... A caneta, você tira, levanta um botãozinho, encosta na coxa. Qualquer parte da coxa. Na lateral da coxa. Na lateral já foi. E salva a vida, né? E salva a vida. E salva a vida. Então, aí assim, o que a gente orienta? Pode morrer mesmo, né? Se ela... Você tem relatos, teve relatos, não sei se você já viu, eu não vou saber te dizer em qual jornal que foi publicado, nem a data, mas esse ano e ano passado, você não viu o relato acho que era um garçom que estava num restaurante que ele trabalhava e ele comeu um camarão por engano e ele fez uma edema de glote e ele morreu. Trabalhando. Olha aí. Eu tenho uma paciente, por exemplo, minha que tem, mas ela tem adrenalina. É uma adolescente e ela tem alergia ao leite ainda. Ela tem esofagite eosinofílica e tem anafilaxia ao leite. E aí ela foi comer num restaurante de Brasília e a mãe disse, a mãe era uma fisioterapeuta e a mãe falou, não tem nada de leite, né? Ela pediu um nhoque. Não tem nada de leite. E aí perguntou, o molho é molho vermelho só. Ok, não tem nada. Ela comeu. E ela disse que tinha certeza que tinha leite, porque ela começou a sentir a garganta querendo fechar, ela começou a ficar vermelha, começou a ficar tossindo, nariz obstruído, congestionada, ela começou a ficar meio mole. E a mãe dela andava com adrenalina, a caneta autoinjetável, né? E aí depois eles viram que tinha, acho que era... Eles botaram alguma coisa na massa do nhoque. Parece que foi um pouquinho de parmesão que eles botaram na massa do nhoque. Nossa Senhora. E o cozinheiro não fez por maldade. O cozinheiro não, o garçom. Ele foi lá na cozinha e perguntou, tu botou manteiga, tu botou leite, tu botou algum queijo por cima desse negócio? Tinha molho branco? Não.
mas depois eles se tocaram que tinha um pouquinho, acho que era de queijo parmesão, na massa do nhoque. Entendeu? Então, acidentes acontecem. Mas aí ela teve... Ela tomou adrenalina e saiu. Então era muito sério dela, né? O dela sério. Ela Então, reage com quantidade pequena. Na Ela tem uma realidade, alergia grave. a reação, pelo que eu vi aí, não é o alimento em si, porque a gente pensa, quando você falou aí, já ela ficar fechando, mas com amendoim, com camarão, mas com leite também, né? Leite, sim. Olha Leite é um aí. dos principais vilões. Olha mesmo, olha aí. É lógico que o leite tende a... Lembra que eu falei? 80% dos pacientes, hoje, aos 16 anos, vão estar curados de leite, ovo e trigo. Quando Sim. começa na infância. Mas 20% vai continuar. Vai continuar. E ela tem 16 anos. Ah, coitada. E ela ainda tá na... assim, existem algumas coisas. Hoje a gente já tem terapias novas, que é dessensibilização. Aqueles pacientes que têm alergia a determinados alimentos, como leite, ovo e trigo, a gente já tem, assim, protocolos para você tentar induzir tolerância, meio que forçar o organismo a tolerar. Mas ainda é um procedimento caro, que tem um certo risco e que tem que ser feito por um alergista que é bem treinado. Sim. E não garante que o paciente cura. Ele precisa, obrigatoriamente, depois que dessensibilizou, ficar ingerindo aquele alimento todo dia. Entendi. Ou leite, ou ovo, nem que seja na forma de cápsula, de comprimido. Mas ele tem que manter o contato, porque se ele ficar um tempo sem ter contato, ele pode voltar a reagir. E tem muita gente, doutora, com alergia. Eu conheço poucas, mas essa questão de camarão. Mas assim, você que vivencia isso, é um percentual Então, eles acham considerável? que as crianças em torno de 3% é muito. 3%, De 3 depende da estatística, de 3 a 7% é um valor razoável. É muito. Você sabe que a gente tem um programa do estado de Ceará, que é o programa APLV, né? Tem? É um programa que ele tende a contemplar crianças até 3 anos de idade para fornecer fórmulas para pacientes que têm alergia. Então, o governo banca, ele compra essas fórmulas, que são fórmulas caras. É caro, Lata em torno de 200 a 400 reais, é bem caro. E justamente nesse programa, eu não vou saber te dar estatísticas, mas eu acho que já passou de 3, 4 mil crianças nesses tempos de programa aí. Então, em média, eu acho que por ano... Eu vou chutar aqui, tá? Eu devia ter pego essa estatística, né? Não, mas com certeza deve ter uns 400 ou mais casos novos por ano no programa. É muito, né? Para crianças até 3 anos. Até 3 anos. É muito. É muito. Apesar, assim, da PLV, a tendência É melhorar, mas nós estamos falando nessa faixa etária dos 3 anos, é bastante. É tem muito então, caso. assim, e sério, né? Alergia, Sim. gente, a pessoa morrer com isso e ter essa caneta para colocar. Graças a Deus, o óbito não é tão comum, porque muitas vezes o próprio organismo, ele dá um jeito. Você sabia que chorar libera adrenalina, né? Choro intenso libera adrenalina. A pessoa fica Então muitas crianças ali, começam a chorar. E aí já... O problema é quando ela fica né? letárgica, quando ela fica adinâmica. Mas eu tô falando assim, o fato de... Não é pra criança estar fazendo anafilaxia e você achar que só mandando ela chorar, ela vai resolver, não. Chora pra resolver. O que a gente faz é ir no pronto-socorro. É mais barato que a caneta, chora. Então, mas assim, não dá pra dizer que vai sair. Então é justamente isso. Se tem uma reação importante, você faz a medicação que você tem aí, mas você tem que procurar o pronto-socorro mais perto. Se você não tá com a sua adrenalina, você tem que chegar rápido para você ver se vai precisar ou não da adrenalina. E se você tem a adrenalina e auto-aplicou, você também tem que ir para emergência. Claro, porque você não sabe se uma dose vai resolver e se você não vai precisar de alguma outra alteração, né? Assim, uma observação por mais tempo e tudo. Então, assim, tá lá você ainda, faz né? e vai para emergência. Claro, só tomou aqui e ficar tranquila, não tem... na realidade, é uma emergência, né? A adrenalina aí é para... Ela tende a lhe tirar da urgência até você conseguir chegar para uma avaliação médica. Até você chegar lá. Sim. Pois... E pra gente finalizando aqui já, doutora, já tá caminhando pro final. E a pessoa que nunca teve, né? Aquele premiado que nunca teve... Nunca vai tendo pela primeira vez? E aí vai ter pela primeira vez. Os sintomas mudam? Então, o que eu acho que assim... E a até gente... quantos anos existe assim algo? Não tem, porque você pode ter idoso que desenvolve alergia. E aí pode ter fatores de risco que estão aumentando ou não esse risco dele de desenvolver uma alergia, mas você pode. O que a gente orienta? A primeira coisa é, se você come um alimento e você sentiu que aquele alimento está te dando uma reação diferente que você nunca experimentou. Então, por exemplo, eu acabei de comer um alimento, eu tô com a sensação de muita coceira na língua, no céu da boca, na garganta, ouvido, olho, tô ficando vermelho, tô coçando muito. A urticária é o mais fácil de você reconhecer.
Agora, pode acontecer de ser um sintoma mais leve, por exemplo, comecei a nausear, vomitei, tive uma dor abdominal. E aí você vai ficar na dúvida. Será que isso foi uma alergia? Será que isso aqui foi uma comida intoxicada, alguma coisa? Isso. Primeira coisa que você vai ver é o que tem naquele alimento. Se são coisas que você come todo dia, só tem ali leite, trigo, ovo, eu como isso todo santo dia, não tem por que você desconfiar que aquilo ali é um alérgeno, né? Porque é uma coisa que já faz parte da sua rotina. Agora, se alguém te fala assim, vixe, eu botei uma nozinha moscada, nunca comi uma noz moscada. Eita, será que pode ser a noz moscada? Então, levanta a interrogação e se você for comer novamente alguma coisa com noz moscada, você vai ficar de olho para ver se tem sintoma, tá? E aí vai acompanhando. E aí você vai vendo se realmente é um vilão ou não é um vilão. E aí, diferente da criança que a gente tem que fazer isso, a gente mesmo consegue... O adulto, né? É o adulto que eu tô falando, consegue... Agora, se você fez uma reação anafilática e você não sabe o que é, você precisa investigar. Se você fez uma reação anafilática, é essa. Tive falta de ar, tive tosse, fiquei vermelho. Vou para minha emergência o mais rápido possível, aviso o que eu estava comendo, trato. E depois eu vou ter que ir atrás de alguém para investigar. Aí você vai voltar no canto, o que tinha nesse ingrediente, porque eu comi todos os ingredientes que tinha. Eu vou precisar disso, até para eu levar para o médico. Pro médico poder investigar. Aí é o Sherlock Holmes. É você falando Vamos isso, ver né? o que foi. E pra gente finalizar aqui, doutora, a alergia alimentar, ela pode estar associada a algum outro tipo de alergia? Tipo, porque parece que rinite, então, essas alergias respiratórias, ela pode ou não? Então, assim, a gente fala da marcha atópica. O que é a marcha atópica? Quem tem uma alergia tem mais chance de ter 2, 3, 4 ou 5. Então, eu tô lhe falando, vamos supor, muito comum que a criança comece com dermatite atópica e às vezes uma alergia alimentar associado, ela vai crescendo, vai ficando melhor da pele, da dermatite, vai melhorando da alergia alimentar, aí às vezes começa a rinite, começa a asma, começa a esofagite eosinofílica. Ela meio que mudou o vilão e saiu, por exemplo, de um alimento e foi para um alérgeno, um ácaro, um pólen. Aí, pode rapaz. acontecer. Ela quer sobreviver ali, né? Ela quer... eu tô meio desregulado, meu sistema imunológico não tá funcionando 100%. Ele não tá um Brastemp. Não, pronto. Pois, doutora, bom a gente conversar aqui, está chegando para o final, tem mais alguma mensagem que você quer deixar para os pais, então, né, para as crianças, adolescentes e adultos também sobre a alergia? E esse ponto que eu achei muito interessante aqui da nossa conversa, é essa mudança de cenário, né? E que tem tudo a ver com a nossa mudança social, né? Sim, eu acho assim, o objetivo não é a gente temer o alimento. Boa. O alimento, ele é essencial para a nossa sobrevivência. A gente precisa do alimento como nutriente, pelo menos por enquanto, não sei no futuro. Mas a gente precisa só entender o contexto em que a gente está e a gente começar a entender que a alergia alimentar é uma coisa que pode acontecer e que a gente precisa estar atento, alerta, até para a gente diagnosticar e depois a gente conseguir manejar adequadamente esse paciente. E se eu pudesse falar, eu acho que assim, se a gente conseguisse dar um pouco mais de naturalidade à nossa vida e à vida dos nossos filhos, eu acho que a gente melhoraria não só a alergia alimentar, a gente melhoraria... o estresse, a ansiedade, a depressão, uma série de outras coisas, né? E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque como que a gente muda se a gente não reflete e a gente não vê onde é que é o ponto que precisa de mudança? Eu vi, e você falando isso daí, eu vi um texto que o rapaz falava assim, olha, você vê uma pessoa na beira de uma casinha pequena, humilde, na beira de um lago, pescando, você vê uma pessoa e diz assim, aquela pessoa ali não tem muitas condições financeiras, coitado, né? Coitado, tá ali. Aí você vai, não quero essa vida, aí você vai, aí você estuda, aí você se forma, aí você trabalha, aí você constitui família, trabalha 12 horas e corre, vai para um lado, vai para o outro e se estressa e tem que passar por cima dos outros, os outros passam por cima de você e você passa uma vida de estresse para você ter condições financeiras para um dia você conseguir comprar uma casinha à beira do lago e pescar e ficar lá pescando, verdade. Entendeu? Então assim, um pouco paradoxal, né? Aquilo que a gente tá fugindo, na realidade é o que a gente mais queria, né? É incrível, na sociedade ele tem esse poder, e eu não sei por que diabos o ser humano tem uma capacidade de estar querendo tanto deixar de ser útil, né? Porque a inteligência artificial, ela tá vindo para isso também, né?
É você delegar aquilo que era humano para um IA, só fugindo aqui um pouco do nosso assunto, mas hoje, por exemplo, com a inteligência artificial, você consegue fazer uma poesia. Poesia mesmo, né? Eu fiz esse teste, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer texto, e depois que chegou o ChatGPT, que eu tava com ideia, porque para você fazer um texto... Você demora muito tempo para construir, né? Eu já fazia poesia, para você fazer uma poesia, você tem que ter uma inspiração, você tem que pensar, e você tem que fazer o possível para aquela mensagem que você está querendo passar chegue de uma maneira impactante na pessoa, então isso demora, é um processo demorado. Aí eu tava querendo fazer um texto, eu peguei, rapaz, vou botar aqui no ChatGPT, quero um texto assim, 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 assim. Foi humilhante. Um minuto. Alguns segundos ele me entregou o texto perfeito, melhor do que eu iria fazer. Aí eu, cara, pra que eu vou fazer? Né? Assim, então, assim, a gente tá delegando para essas ferramentas aquilo que é uma essência da humanidade, né? E eu tenho um receio disso, sabe? Eu espero que a gente seja inteligente e a gente tire o que tem de bom dessa inteligência artificial. Porque eu fiquei pensando, se a gente soubesse utilizar essa inteligência artificial para poupar o nosso trabalho em termos de a gente poder ter mais horas para a família, para lazer, isso seria uma jogada de mestre. Porque a gente colocaria a máquina para fazer aquilo que é banal, que não precisaria do meu humano. E a gente deixaria para o que é humano, o que é a relação, por exemplo. Com certeza, na área de saúde, por exemplo, eu acho difícil que a máquina consiga substituir uma relação médico-paciente boa, que eu tô falando. Sim. Eu sei que a medicina tá cheia de... Aí entra no outro alçado. Outro que aí a máquina talvez substitua até melhor. Mas uma relação médico-paciente verdadeira, com humanidade, aí eu acho que a máquina não consegue. O problema é a gente resgatar isso. Não dá. E assim, a tecnologia... que a tecnologia não é só o aparelho. O aparelho. Não, e não é só a parte... de máquinas, a tecnologia é tudo aquilo que vai avançando, né? É uma ferramenta que você utiliza para fazer algo que você fazia de forma diferente antes e está fazendo agora de forma mais rápida. É uma tecnologia nova. Ela veio para isso, para colocar uma máquina, fazer aquilo que você fazia, para você ter mais tempo. Que é o braçal, né? Vou fazer só o braçal. Para você ter mais tempo para viver. Esse foi o grande... sempre é isso. A justificativa, Só né? que o que é que você faz? Tanto é que nós somos de uma geração, eu sou de uma geração que não existia internet ainda. Sim. Então eu ainda trabalhava numa época, comecei a trabalhar em uma época onde a internet já existia internet, mas não era acessível, né? Não era todo mundo que tinha na palma da mão, né? Você não tinha ali. Sim. E as coisas eram mais demoradas, né? Assim, o meu pai, por exemplo, trabalhou numa época onde tinha máquina de escrever. Então, curso de datilografia. Você enviava carta, né? Então você esperava receber, então era mais demorado. Aí se criou o e-mail, se criou os computadores pessoais, se criou a internet, e aí agora a gente vai ter mais tempo, porque vai ser mais rápido, né? Então a gente vai ter mais tempo. Não, só que a gente está ocupando esse tempo que teoricamente seria pra gente, para colocar mais trabalho. E a inteligência artificial está acontecendo isso. A gente tá delegando ela, por exemplo, fazer um e-mail, fazer um texto. Hoje você pede, o ChatGPT ele faz. E aí, enquanto ele terminou, então vou fazer outra coisa. Vou aproveitar o tempo. E aí, o que é que tá acontecendo? E uma profissional falou que, uma médica falou que, Graça, estamos passando por uma situação de obesidade mental. As pessoas estão ficando obesas com tanta informação na cabeça. E aí... Os adolescentes e as crianças. Todo mundo. E aí, o que é que acontece? Essa obesidade mental se reflete em diagnósticos de depressão, ansiedade, sobrepeso, distúrbios alimentares, tudo. É uma mudança social daquilo que a gente falou. Então, eu não sei como vai ser o futuro. E a gente que viu um futuro, aliás, uma realidade que é totalmente diferente da realidade que a gente viu hoje. Por exemplo, uma pessoa como a Eduarda, que tem 19 anos, ela não tem noção de como era o mundo antes. Sim. E a gente sabe. E os nossos que filhos? Não era assim. E criança de 5 anos, eu tenho um filho de 5 anos, não sabe como era o mundo antes. E a gente tem essa... A gente sabe. E tá percebendo que desse jeito a coisa não tá certa. Mas, enfim, né? Vamos ver o que é que nos aguarda. E eu queria, de antemão aqui, doutora, agradecer muito a sua participação. Agradecer muito. Já fica aqui o convite para outra oportunidade também a gente conversar. Gostei muito da sua conversa, da sua didática, né?
E o nosso foco aqui realmente é levar informação com segurança, com credibilidade, da forma como que você passou aqui para a população, para tentar, apesar de hoje a internet ser muito fácil a gente conseguir informação, mas nem tudo que a gente consegue encontrar ali a gente pode confiar. E aqui é um canal que eu quero realmente que as pessoas entrem e confiem. Tá ótimo, foi um prazer, viu? Até a próxima. Obrigado. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um podcast Fala Gol, né? Um episódio do podcast Fala Gol. Gostamos de agradecer a todos. E é um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também da COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.